Olá pessoal, estamos de volta no Memória Capixaba. Eu sou Fábio Pirajá, sempre fazendo pesquisa sobre a história do Espírito Santo nesses 500 anos, sem nenhuma restrição, pesquisa de todo tipo, tá? Personagens, homens e mulheres, políticos, pessoas comuns, geografia, tudo. Cartografia, como por exemplo a gente vai mostrar agora, que é um mapa do Espírito Santo de 1861. Esse mapa, gente, ele foi encomendado pelo presidente da província. Esse senhor, doutor Antônio Alves de Souza Carvalho, ele na verdade era nascido em Goiânia em 1832 e foi presidente da província do Espírito Santo por um ano, entre 1860 e 1861. Você vê que antigamente era muito comum isso, era uma bagunça. Porque não havia capixaba mesmo, né? Nessa época até havia, mas não tinha essa coisa. Né? O governo central é que mandava os governadores, os presidentes de província, né? E pronto, acabou. Né? Não existia capixaba que estivesse à altura de ser presidente da província. Né? Nós tivemos aí pelo menos, sei lá, uma centena ou 200 de presidentes da província do Espírito Santo que nunca foram capixabas. Então, isso aí não tinha muito... não era uma regra não, tá, gente? O Antônio Alves de Souza Carvalho, aqui com S no Wikipédia, mas com Z nos documentos, né? Ele nasceu em Goiânia, em Pernambuco. Goiânia, no estado de Pernambuco, tá, gente? Lembrando que nessa época, o estado de Goiás... não havia nada no estado de Goiás, tá, gente? Em 1800 e pouco, no século XIX, não havia a cidade de Goiânia, né, como a gente imagina hoje. Quando a gente fala em Goiânia, esse Goiânia aqui é em Pernambuco, tá? E o Antônio Alves de Souza Carvalho estudou em Portugal, né, fez Direito na Universidade de Coimbra, né, e também concluiu o curso dele de Direito no Recife, depois que ele teve que voltar para o Brasil, né? Então aqui a gente vê também essa documentação aqui do Arquivo Público do Espírito Santo, falando sobre o relatório da província, né? O relatório geral da província do Espírito Santo, nessa época, passou para a administração da mesma província João da Costa Lima e Castro, primeiro vice-presidente, a 11 de março de 1861. Eu acredito que você ser nomeado pelo imperador como presidente de província elevava o seu status enormemente, né? Então, politicamente era muito bom, mesmo que você ficasse pouquinho tempo. A gente vendo um relatório completo que eu publiquei aqui no Memória Capixaba já há algumas semanas, o relatório completo de todos os presidentes de província, entre a proclamação da independência por Dom Pedro I até o golpe da República em 1889, nós tivemos centenas de presidentes de província que ficaram 11 meses, 10 meses, 8 meses, um ano no máximo, né? Eu acredito que isso daí dava um status muito grande político para essa pessoa na corte, e quando ele voltava para lá, a coisa melhorava muito para ele e para a família, né? Então está dizendo aqui que esse relatório aqui da província, que a gente pega aqui no Instituto... no Arquivo Público do Espírito Santo, ele faz um relatório sobre esse primeiro ano, né? Então está dizendo aqui, tendo recebido há poucos dias ordem de entregar a Vossa Excelência a administração dessa província, dispõe de muito breve espaço para fazer a exposição prescrita pelo aviso circular de 11 de março de 1848, à inteligência de Vossa Excelência e aos conhecimentos que tem da província suprirão as hábeis faltas. Então, o Antônio Alves de Souza Carvalho, que está aqui, está entregando a presidência da província para João da Costa Lima e Castro, né? Então, ele faz um relatório, é muito comum isso, né? Quando você sai do governo, você faz um relatório, né? E o relatório vem dizendo aqui, né, tal... Aí ele fala aqui, ó, um relatório de segurança pública, tá? Na verdade, é relatório de segurança individual e de propriedade. Você vê como é que o Brasil era muito mais liberal do que é hoje. Né? O imperador naquela época não tinha o poder que um presidente da república tem hoje. Ou de um ministro do Supremo, ou um governador, ou um prefeito. Pode trancar tudo, fechar tudo, fique em casa. Vacine suas crianças.
Então, hoje o poder é infinitamente maior do que tinha o imperador antigamente. Você vê que aqui o relatório é um relatório que diz assim: relatório de segurança individual e relatório de propriedade. Ninguém falava em segurança pública, não existia isso, né? Então aqui está falando, ó, 1861. Segundo os dados que existem na Secretaria da Polícia, foram cometidos na província, durante o ano de 1860, os seguintes crimes: 6 homicídios, 2 tentativas de homicídio, 4 roubos, 4 ferimentos graves, 4 não, é 1, né? Que é o número 1. 9 ditos leves, ferimentos leves, 23 ofensas físicas, 2 uso de armas proibidas, ameaças, 5 ameaças, 2 danos e 1 injúria verbal. O fato mais atroz que temos a lamentar foi o assassinato do infeliz Avelino Rodrigues dos Santos França Leite, cometido pelos selvagens em Pancas, no Rio Doce, por índios daquela região, né? E aqui ele segue falando aqui, ó. Continha a província, no ano findo, 3 comarcas, compreendendo 8 termos, sendo elas a da capital, a do Itapemirim e a de São Mateus, 3 comarcas, né? Em 1860, coincidentemente o ano em que Dom Pedro II passou pelo Espírito Santo e ficou aqui muitas semanas, viajando. Ainda não me foram remetidos todos os mapas das seções do júri, que em cada uma das ditas comarcas funcionou. Vê como é que o português antigamente as frases eram invertidas, né? Bem legal. Mas consta que na primeira delas houve 3 sessões no termo da capital, em Vitória, né? 2 no termo da Serra e 2 em Santa Cruz. Lembrando que Serra pertencia a Vitória, tá? Na segunda, houve uma sessão no termo de Itapemirim e 2 no termo de Benevente, lá em Anchieta. E na terceira, em São Mateus, funcionou o júri nas 2 competentes sessões em São Mateus, né? E uma no termo da Barra, do mesmo nome, Barra de São Mateus. Além daquelas comarcas, foi pela lei provincial de 21 a 8 de julho de 1860 criada a comarca de Santa Cruz, compreendendo os termos de Santa Cruz, Nova Almeida e Linhares. Você vê como é que as comarcas eram gigantes, né? Para fazer júris populares. Isso aqui é um relatório de segurança pública, tá, gente? Que na época chamava-se segurança individual e de propriedade. O júri na província julgou durante o ano findo de 1860 56 processos contendo 63 réus em 61 delitos, dos quais foram absolvidos 47 réus, condenados à morte. Havia pena de morte nessa época, tá? Outro foi condenado às galés, açoites. Foi condenado a açoites, havendo apenas 6 apelações. Versou o julgamento sobre os seguintes crimes: homicídio, roubo, ferimento, ofensa, estelionato, estupro, estupro, né, fuga de preso, dano, furto, ameaça, armas defesas contra a liberdade individual. Olha que interessante, gente. Olha só, nessa época, em 1860, havia julgamento contra a liberdade individual. Você vê que há 150 anos atrás nós éramos muito mais livres e cuidávamos muito mais das liberdades individuais do que hoje. Olha como é interessante isso. Os crimes julgados foram cometidos em 1844, 47, 50, 55, 57, 58, 59 e 60. Bom, esse é um relatório de força pública, né, de polícia e tal, julgamentos, tribunais de júri, etc., né? Saúde pública também, né? Trata aqui da instrução pública também. E aqui está o relatório, né? Falando das freguesias, né? E tudo. Mas o que eu quis trazer aqui para vocês, no caso de Antônio Alves de Souza Carvalho, que foi presidente da província, é esse mapa aqui, ó. Esse mapa foi organizado pelo presidente da província, dizendo aqui o seguinte: quem desenvolveu o mapa em fevereiro de 1861 foi E. de la Martinière. É francês? Deve ser, né? E. de la Martinière. E o mapa é interessante, a gente vem aqui do norte do Espírito Santo, ó, divisa com a Bahia.
A gente vê aqui, ó, o rio Mucuri, que desemboca bem aqui, exatamente lá em Conceição da Barra, Itaúnas, lá em cima, né? Aqui a gente vê, ó, o rio Itaúnas, né? Aqui Itaúnas já é um território muito bem conhecido nessa região. Aqui tem São Domingos, ó. E interessante é que é um mapa interessante porque ele é um mapa hidrográfico também, né? Você consegue ver os rios ali da região, todos muito bem catalogados ali em 1861. Aqui tem a famosa Barra de Guaxindiba, né? Um pouquinho acima ao norte da Barra de São Mateus, do Pontal de São Mateus. Aqui o rio São Mateus, gente, ó. Aí tem os nomes que são diferentes, né? Aqui tem o rio de Santa Ana, aqui o rio Itaúnas, aqui o rio São Domingos. Aqui, gente, ó, você vê o rio São Mateus. Aí tem aqui várias fazendas dos senhores Domingos José, Rodrigues. Aí eles colocam também aqui as fazendas como ponto de referência, né? Esse é o rio São Mateus, aqui é a localidade de São Mateus, aqui o Pontal, né? Que desemboca para o oceano. Né? Aí tem os outros rios aqui, gente, ó. Rio Preto. Aqui tá ao contrário, não consigo ler. Vamos virar o mapa. Rio Mariricu, Rio Preto. Olha que interessante, gente. E aqui é descendo, tá? De São Mateus, descendo aqui ao sul. Aqui a gente vê a Barra do Riacho, ó. Bem aqui, ó, descendo, né? O rio São Mateus está aqui em cima, né? Aí tem a povoação de Linhares, né? Aqui, ó, Regência. Famoso ponto também de passagem de navios para desembarque, né? Entrada no rio aqui para abastecer essas regiões interioranas aqui, ó, que são muito importantes, né? Aqui a gente vê, ó, Aldeia dos Índios Antropófagos. Olha só que interessante, hein? Aqui havia uma cadeia de montanhas com uma aldeia onde havia índio, e nesses sertões havia índio antropófago, segundo, né, o relato aqui, né? Pode ser que não seja verdade, mas se está aqui no mapa, né, a gente tem que dar algum crédito, né? Aqui, é claro, divisa com Minas Gerais, né, gente? O mapa é muito bem detalhado, né, com todos os rios e tudo, né? E falando também de algumas lagoas, tá vendo as lagoas todas aqui, ó, inclusive a Juparanã. E tem muitos nomes que se perderam na história, né? Ó, Lagoa do Carmo, Lagoa de Mansuras ou Mansaras, Lagoa do Aviso, Lagoa das Piabas, Lagoa do Meio. Aí tem o Rio Preto aqui, que sai de Linhares e vai terminar lá em São Mateus, é um rio grande, né? Você vê que é um rio de extensão bem grande. E aqui, ó, a povoação de Linhares, né? Aqui a Regência. Deixa eu ver. Aqui é o Rio dos Comboios, Riacho, aqui a Barra do Riacho. E aqui a famosa Santa Cruz, né? Que era outro ponto de parada importante também para os navios aqui. Inclusive aqueles que faziam o transporte de passageiros, né? Que era bastante importante parar por aqui também. Aqui o rio Piraquimirim, Piraquiaçu, né, que são famosos lá. Você vê que aqui no mapa não está falando do rio Piraquiaçu, tá? Ele fala do rio Piraquimirim, que eu creio que seja o mesmo rio, né? Ele deve ser Piraquimirim, porque ele é pequeno lá em cima, e Piraquiaçu, porque ele vem abrindo, né, até chegar na Barra de Santa Cruz aqui. Aqui é o rio Reis Magos, o famoso rio Reis Magos, né, que dá lá na Nova Almeida, né, onde está lá aquela antiga igreja dos Reis Magos, né, aquele convento lá importante. Aqui o rio Timbuí, rio Crubixá, Rio dos Suíços. Aqui já é uma colônia que adentra lá para as montanhas, né, gente, na serra lá, né, das montanhas que vai até a divisa com Minas Gerais, né. Aqui, ó, o rio Timbuí. Ó, aqui é o Queimado. Aqui a gente já está chegando em Vitória, né, gente? Ó, descendo aqui no mapa de Santa Cruz, você vê que não tem muitos detalhes aqui nessa região, não, né?
Tem até alguns detalhes aqui, mas eu não consigo ler o nome desse rio aqui. Mas de qualquer jeito, é o Rio Jacaraípe, né, gente? É isso mesmo. Aqui está a ponta do Jacuném, o Rio Jacaraípe, a barra do Jacaraípe, né, onde o rio desemboca, ele chama-se de barra quando você chega na barra, né? Aqui a ponta do Piraém, que é lá no Camburi, final da praia de Camburi, né? Na ponta do Tubarão lá, onde está hoje o porto lá, né, de Tubarão. Aí é claro, é a Ilha de Vitória e tudo, e vai descendo, vai embora. Aqui tem a ponta do Rio Jucu, também a barra, né, do Rio Jucu, do Rio da Fruta, na ponta da Fruta. Né? Aqui tem a Ilha Rasa, Ilha Escalvada, que é lá em Guarapari, também no Rio Guarapari, né? E vai descendo, ó. A Lagoa de Maembá, famosa. Aí a gente vê aqui o rio lá no Benevente, descendo aqui, ó. E aqui a gente vê, interessante, vindo lá das Minas Gerais, vem aqui o Rio Cedro, Rio das Pedras, esse nome que eu não consigo ler, Rio Indaiá, são todos afluentes desse grande rio que está passando aqui no Benevente, que desemboca lá na barra do Benevente, né? Lá na Anchieta. Aqui é a Lagoa de Maembá, como eu já falei, né? Aqui é o Rio Joeba. Rio Joeba. São nomes de 1860, tá, gente? Que é claro, se o mapa é de 1861, esse é um mapa que vem, né, pela história, vai mapeando e copiando o mapa antigo, anterior, e vai, né? E vão fazendo novas descobertas, vão vendo novos nomes, e você vai, né, acrescentando no mapa novo aqueles relatos de mapas anteriores, né? Aí tem o rio Piúma, tá aqui, ó. Aqui são as ilhas de Piúma, Ilha do Francês, famoso, né? Colônia do Rio Novo, famosa colônia do Rio Novo, lá no Rio Itabapuana. Já descendo aqui para a divisa com o Rio de Janeiro, né, gente? Que está aqui o Itabapuana, a Ponta do Retiro, aqui no Manguinhos, né? E aqui, ó, várias fazendas, né? Fazendas e tal, tudo aqui era cercado de fazendas, né? Aqui na barra do Rio Itapimirim, que está aqui, ó. Rio Piúma. Aí tem uma fazenda aqui, que posse da fazenda de J. Deusi. Acho que é isso, né? Não dá para ler direito, porque o mapa não está em alta definição, né? Quem dera se tivesse. E aqui é a serra que faz divisa com Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Aqui o Rio Muriaé. Olha que interessante, gente, esse mapa, né? Eu adoro ver mapa antigo. Adoro ver mapa antigo. E a gente vê aqui a colônia de Santa Isabel, tá aqui, ó. Serra do Batatal. Que mais? Garrafão, tá aqui. São todas nomenclaturas bem antigas, né? Mangaraí, Santa Leopoldina, São Miguel. Mangaraí, meu bisavô foi professor em Mangaraí. Tá aqui, ó. Colônia de... Será que é Bragança aqui? Colônia de Bragança. Ó, ele botou aqui Rios Suíços, tá vendo? Ó? Lá da colonização de suíços, né? Tivemos alemães, suíços, italianos, claro, né? Pomeranos também, né? Pessoal que subiu para as montanhas aqui naquela grande migração que aconteceu em meados do século XIX aqui para o Espírito Santo, né? E Garrafão, aqui, ó, aqui a gente vai para oeste na divisa com Minas Gerais, né, gente? Tudo isso aqui é divisa com o Espírito Santo, tá vendo? É claro que o mapa, hoje o mapa do Espírito Santo é muito diferente disso aqui, tá? Porque é claro que houve aqui o contestado, né? A gente teve... a gente pegou de volta vários territórios que Minas Gerais havia invadido, né? E alguns territórios que não estavam bem mapeados, né? E houve esse mapeamento legal, digamos assim, durante todo o século XIX, né? Tá aqui o Rio Manhuaçu, aqui o Rio Mutum, Rio da Onça, Santa Joana e tal. Ele vem até chegar no Reis Magos, ó, e desembocar aqui em Santa Cruz. Então é isso, gente. Só uma curiosidade, né? Para quem gosta de olhar os mapas. E essa curiosidade mais incrível aqui, olha isso aqui, ó, sertões desconhecidos, tá, gente?
o norte aqui, esse noroeste aqui do Espírito Santo, nesse mapa de 1860, tá aqui, ó, sertões desconhecidos, do Rio Preto para oeste. Tá vendo? Olha só, esse aqui é tudo sertão desconhecido, aqui no Rio Mutum, e aqui ainda com uma serra onde havia uma aldeia de índios antropófagos. Então você imagina o problema que era subir para cá, né, gente? Ó, limite das incursões dos selvagens. Bem aqui na Lagoa de Santo Antônio, Lagoa da Terra Alta, né, aqui em Linhares, subindo o rio aqui, ó. Você vê que aqui havia um limite onde as pessoas não iam, tá? Até tinha aqui alguns terrenos, algumas fazendas, ó. Terras de Dona Franca Leite, é isso? França Leite. Terras do Dr. França Leite, acho que é isso, né? Francília, França Leite, ele até botou o nome de Francília, ó. França Leite. E aqui era um território onde havia uma serra, nos limites das terras dos índios, ali naquela região, desse rio que vai desembocar lá em Regência, né, gente? Passando por Linhares. Então é isso aí, esse é um mapa muito interessante, aqui o limite com a Bahia, né? Aqui embaixo o limite com o estado do Rio de Janeiro, aqui Campos, tá vendo? Ó? Aqui o Rio Paraíba, tá vendo? Ó? São João da Barra, desemboca lá no oceano, né? E aqui a divisa com Minas Gerais. Então é isso aí, gente, esse é o Memória Capixaba, a gente está sempre aqui trazendo esses mapas antigos, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e esse mapa é de 1861, encomendado por Dr. Antônio Alves de Souza Carvalho, que foi presidente da província durante um ano, entre 1860 e 1861, e o relatório da administração desse presidente do Espírito Santo, né, da província, está aqui, ó, o relatório que se encontra aqui na internet, no site do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, se você quiser dar uma lida, ó, tá tudo aqui, ó, bonitinho o relatório. Um relatório completo, lembrando que Antônio Alves ficou como presidente da capitania, presidente da província, por apenas um ano, tá, gente? Tá aqui, ó. Foi presidente das províncias do Espírito Santo de 24 de maio de 1860 a 11 de março de 1861. É como eu digo, né? O cara ser nomeado como presidente de uma província, mesmo que fosse uma província pequena, aquilo com certeza ia dar um up nele lá na corte, lá no Rio de Janeiro, né? Então ele ia, né, ganhar um título, talvez, um conde, visconde, quem sabe. Então é isso aí, pessoal. Esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá. Se você estiver gostando, por favor, deixa um like, se inscreve no canal. E eu vou sempre trazer mapas antigos aqui para a gente escarafunchar, para ver os nomes antigos dos rios, das lagoas, das fazendas, porque nos mapas tem as propriedades, quando são muito grandes, muito importantes. Tem as divisas também com Bahia, o contestado, nós tivemos um contestado com a Bahia, tivemos um contestado com Minas, não tivemos um contestado com o Rio de Janeiro, porque tem um rio, Tabapuana, que divide, o Itaperuna divide muito bem a divisa entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, então ali não houve contestado. É claro que houve uma rusga ou outra entre fazendeiros na época, tiroteio, a gente até tem no canal aqui uma briga entre fazendeiros do norte do Rio com fazendeiros do sul do Espírito Santo, que está aqui no canal também, no YouTube, mas é claro que o Espírito Santo mudou muito, o mapa do Espírito Santo mudou demais no finalzinho do século XIX e início do século XX, quando Rui Barbosa foi nosso advogado no contestado de Minas Gerais. Então valeu, gente, muito obrigado e vamos em frente. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.